Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos aqui a essa live que eu faço todo dia às 10h30 da noite, ok? Estamos aí começando essa live. Meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de filosofia, sou professor também de debate e discurso, tá bom? Sejam bem-vindos aí os que estão chegando aí, que estão me acompanhando já há algumas semanas aí nessa jornada pela história da filosofia como um todo. E hoje nós vamos dar prosseguimento a essa história da filosofia. E rapidamente eu queria deixar o recado aqui. Boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite a todos aí. Então vamos lá. Queria dar uns recados rápidos aqui. O nosso curso de debate e oratória para jovens, aí tem adultos se inscrevendo, que é muito bom também, mas o nosso curso assim, ele é voltado para jovens, né, e adultos. O curso já está lançado no nosso site lá, www.academiaareté.com.br. É só você visitar lá o site que você vai ver lá como se inscrever, tá bom? Já tem gente que já se inscreveu, já tem inscritos oficialmente já, o que é muito legal. E nós estamos aguardando aí mais inscritos também para ver como é que nós vamos alocar as turmas aí em geral, tá? Espero que vocês possam aproveitar. Esse curso que é feito para jovens, como eu falei, onde eles vão aprender a arte de bem argumentar, a arte de falar, aprender o que é um argumento válido, o que é um argumento inválido e, principalmente, desmascarar aqueles professores doutrinadores, né? O que eu chamo aqui de professores doutrinadores? São aqueles professores que não estão interessados na verdade, estão interessados apenas em doutrinar os alunos para uma determinada ideologia, muitas vezes nefasta, né? Isso que a gente tem que ter em mente aqui. Então, já avisando logo de cara aí, tá? Você pode visitar lá então o nosso site www.academiaareté.com.br, tá bom? E aí eu convido vocês também a visitar nossos canais, né? no YouTube, nossos canais no YouTube, o nosso canal no YouTube, a nossa página no Facebook, nossa página no Instagram também, tá bom? Então eu convido todos vocês aí a essa jornada aí pela Academia Areté. Tá? Então vamos, sem mais delongas, começar aqui a nossa parte, a parte que nos cabe aqui da história da filosofia hoje, como um todo. Do que nós estamos falando nessa última semana aí, principalmente? Nós estamos falando de Platão. Platão é um sujeito que está tomando um certo tempo nosso aqui, porque ele é muito profundo e tem muitas coisas a serem faladas aí. E olha que nós não estamos nem aprofundando assim no nível de mergulhar mesmo em Platão. Nós estamos dando aspectos mais gerais aqui da filosofia de Platão, para num tempo aí mais para frente a gente lançar um curso de aprofundamento maior para quem quiser, tá? Então essa história da filosofia aqui não é que ela está sendo superficial, não é isso não, mas é que ela está dando elementos bem gerais, uma visão metafísica mais profunda para as pessoas, ok? Então nós estamos aqui, hoje especificamente nós vamos falar sobre a expulsão do poeta da cidade. Só para lembrar o que nós vimos antes. Nós fomos do mito da caverna e na última aula especificamente, né, nós falamos sobre o mito da linha dividida em Platão. Nós falamos da hierarquia do conhecimento como um todo. Falamos lá, por exemplo, do conhecimento dos objetos, né, dos objetos enquanto sombras e do conhecimento referente a esses objetos, né? Nós vimos que nós temos então, nós vimos isso na última aula, né? O objeto que é a sombra e a conjectura, o conhecimento acerca do objeto. Depois nós vimos o objeto sensível, né, as coisas sensíveis, e vimos o conhecimento dos objetos sensíveis, que é a crença, a pistes. Depois nós passamos para o nível inteligível, que é o conhecimento matemático, né, os objetos matemáticos e o conhecimento dos objetos matemáticos, que seria o conhecimento matemático. Só uma reflexão que nós não fizemos na sexta-feira, mas eu gostaria de fazer aqui hoje, é a seguinte: se você parar para pensar, o que a física deveria estudar, né? A física que todo mundo estuda nas escolas, aí nas universidades. A física, ela deveria estudar, prestem atenção no que eu vou falar, ela deveria estudar a realidade material, a physis, né? A physis significa natureza. Então a física deveria estudar essas coisas. Só que a física em geral, ela tenta ser algo que ela não é. Quer estudar a realidade do ponto de vista matemático. O que não significa que você não possa estudar a realidade do ponto de vista matemático. Isso é muito importante que eu queria colocar aqui. Repito, não significa que você não possa estudar a realidade do ponto de vista matemático. O problema é que a física ela tenta ser matemática pura. Então, assim,
A física ela deveria estar num nível mais abaixo aqui, mas ela está tentando ser algo que ela não é a todo momento, tá? Enfim, dito isso, nós podemos passar para outro patamar aqui. Então, desde dos objetos matemáticos, nós podemos passar agora para a ideia. E o modo como se conhece a ideia é a dialética, como nós mencionamos. O que é a dialética? Seria aquela contraposição de argumentos no sentido de você buscar o aperfeiçoamento do argumento último, que te direcionaria o quê? Para a ideia propriamente dita. E acima das ideias mesmo, você teria o bem, que é o quê? É aquele princípio segundo o qual todas as coisas se originariam para Platão, tá? Isso nas doutrinas escritas, como está lá na República. E, por falar em República, hoje eu vou falar sobre a expulsão do poeta que aparece na República lá no livro 3. Então, lembrando, a República é uma obra de Platão que ela está subdividida em 10 livros. Né? Os livros foram lançados, vamos dizer assim, separadamente. Platão não pegou, escreveu tudo e lançou. Né? Não foi isso. Ele escreveu o primeiro livro, depois o livro 1, depois lançou o livro 12, o livro 3. E se você pegar o livro 3, o Platão ele expulsa o poeta ali. Mas qual é o contexto dessa expulsão? Vamos tentar entender como é que funciona a coisa aqui. Primeiro de tudo, Platão ele está tentando na República construir uma cidade ideal. Por que ele quer construir essa cidade ideal? Primeiro de tudo, o Sócrates, que é o personagem principal ali, junto com outros personagens, né, que aparece ali, o Céfalo, que aparece no primeiro momento. O Sócrates ele é até puxado pelo manto do escravo do Céfalo, no início da República, né? Lá no primeiro capítulo, logo no início, né? O Sócrates começa falando: desci ontem ao Pireu, né? Sócrates morava na Acrópole, né? E ele fala: desci ontem ao Pireu, ao porto da cidade, né? O Pireu era o porto da cidade de Atenas. E ele fala que ele desce ao Pireu e quando ele está retornando para a cidade alta, um escravo do Céfalo, que era um sujeito lá rico da cidade, puxa o Sócrates pelo manto e fala que o senhor dele queria que ele esperasse ali, enfim. E lá pelas tantas, né, logo mais à frente, o filho do Céfalo leva Sócrates até o Céfalo e aí eles começam esse diálogo do que é a justiça. Né? Esse é o tema central da República. O que é a justiça? Eles estão querendo saber o que é a justiça. E aí veja, para ele saber o que é a justiça, Sócrates ele fala assim: olha, bom, nós precisamos examinar as coisas aqui do melhor modo possível. Mas é como se nós estivéssemos lendo com letras pequenas a realidade. Então encontrar um homem justo é muito complicado. É melhor você pegar e ampliar o tamanho das letras. Então assim, não é que você vai encontrar a justiça em um. É melhor você encontrar a justiça na cidade como um todo. Isso que é o mais importante. Então, o que é encontrar a justiça na cidade como um todo? É encontrar em vários homens. É muito mais fácil você encontrar em vários homens, ou seja, ampliar a quantidade de homens, ou seja, o que dá na mesma, como se você estivesse buscando a justiça numa cidade, do que encontrar em um apenas. Bom, mas nessa construção da cidade, uma das preocupações de Platão é com relação à educação do cidadão que vai crescer nessa cidade. E ele fala lá que, basicamente, existem 3 classes segundo as quais são importantes essa construção da cidade como um todo. Nós vamos ver isso numa das aulas aí para frente. Platão ele fala assim, olha, nós temos pessoas, né, em que nelas prevalece o aspecto concupiscível, que seriam os desejos. Existem pessoas em que nelas prevalece o aspecto irascível, que seria essa capacidade de agir imediatamente, de enfrentar as coisas. E por último, existem algumas pessoas em que nelas prevalece o aspecto racional. Segura a onda que daqui a algumas aulas aí nós vamos falar especificamente desses aspectos e qual a relação deles na construção da cidade como um todo. Mas num primeiro momento, Platão está preocupado com a educação dos cidadãos dessa cidade, principalmente do guardião da cidade. É claro que existe uma tese, eu tive um professor que a tese de doutorado dele era uma tese inovadora, dizendo o seguinte, olha, a educação para Platão ela não é especificamente só para os guardiões da cidade, para aqueles que trabalham na defesa da cidade, mas para todos. A tese dele é muito interessante que mostra isso.
Mas eu não estou aqui para entrar nessa discussão, porque o que me interessa aqui é a educação especificamente. Então, como você educa o cidadão ateniense? Né? Como é que você vai educar o cidadão grego? Né? Platão está preocupado com a educação desse cidadão da cidade que ele está construindo. E ele vai falar o seguinte, olha, nós temos que educar esse cidadão dando, né, aquilo que ele chama de brisa salutar. O que é a brisa salutar? É um vento sadio. O que significa isso? Fazer com que o jovem cresça desde cedo, desde a sua mais tenra infância, né, ouvindo, vendo, sentindo, né, degustando coisas nobres, não coisas, vamos dizer assim, piegas, coisas de baixo nível, coisas, né, que degradam a estrutura da alma humana dele. Então vejam, nesse caso aí, pessoal, como é que Platão vai pensar a educação? Ele vai pensar o seguinte, primeiro, ele vai olhar para a estrutura da realidade como um todo. E a pergunta é, como é a estrutura da realidade como um todo para Platão? Né? Como nós vimos nas últimas aulas, Platão está falando que existe basicamente duas realidades. Uma realidade que é essa onde nós estamos, que é a realidade sensível, que ele chama de mundo sensível, e a outra realidade, que é a realidade inteligível, que ele chama de mundo inteligível, que é o mundo das ideias, mundo das formas, ele chama de hiperurânio, isso daí. Então veja, existem essas duas realidades. Onde está o fundamento máximo de toda a realidade? Não está aqui nesse mundo material, como nós vimos também. Procura lá as últimas lives, lá as últimas aulas, que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então a estrutura última da realidade não está aqui. Está no mundo das ideias. Então a ideia que é o fundamento disso tudo que está aqui é aquilo que eu já falei para vocês numa das lives lá para trás. Se você parar para pensar, bom, a essência de algo, né? Se você parar para pensar, essa mesa aqui que está apoiando esse celular e tal, essa mesa, antes dela ser aqui nesse mundo, ela tem que ter sido uma mesa possível. Para pensar nisso, olha só, na genialidade que é isso. Essa mesa, antes dela ser aqui, ela tinha que ter sido uma mesa possível. Então, a possibilidade da mesa ser, ela é enquanto possibilidade. E essa possibilidade, ela guarda tudo aquilo que essa mesa aqui tem condições de ser. Todas as possibilidades, antes dessa mesa aqui ser, já está nessa mesa possível aqui. Então essa coisa que é possível, ela tem que ser antes, pelo menos enquanto possibilidade, antes das coisas serem aqui. E aí vejam, isso é a matriz segundo a qual essas coisas todas aqui são. Então vejam, nós temos a verdade das coisas, a essência das coisas para Platão, está nesse mundo inteligível. Então a verdade está lá. Essas coisas desse mundo aqui onde nós estamos, elas são cópias dessa realidade que é muito mais perfeita lá no mundo inteligível. Essa mesa aqui, não é muito difícil de deduzir, ela guarda imperfeições. Por exemplo, isso que está aqui, ó, isso aqui é uma linha reta. Mas eu pergunto, o que é mais perfeito? A ideia da linha reta que está lá nesse mundo enquanto essência de linha reta, ou essa linha reta que está aqui atrás de mim? Não precisa ter um QI superior a 12 para perceber que essa linha reta do mundo das ideias é muito mais perfeita. Porque ela que é a matriz, vamos dizer assim, de possibilidades dessa linha reta que está aqui. E essa daqui eu garanto a vocês. Quando eu passo a mão aqui nessa linha reta, né, eu garanto a vocês que ela é imperfeita. Ou seja, ela possui irregularidades. Ela possui rugosidades. Essa linha reta não é absolutamente perfeita. A do mundo das ideias, sim. A ideia de linha reta é absolutamente perfeita. E por que eu estou falando isso? Porque no fundo, nós temos então duas coisas aí, ó. O mundo das ideias como a verdade e esse mundo aqui que é o mundo de aparências. Por quê? Porque essa cadeira aqui parece ser a cadeira real, mas não, a cadeira real é essa cadeira que está lá no mundo das ideias. Onde eu quero chegar com isso? Quero chegar na seguinte constatação. Nós temos o mundo das ideias, que é absolutamente perfeito, onde está a essência da realidade. Temos esse mundo daqui, que é uma cópia do mundo das ideias. Agora vejam, como é que os gregos eram educados? Eles eram educados a partir da obra de arte.
eles eram educados, obra de arte para os gregos, presta atenção, eram os poetas míticos. A educação para os gregos, a chamada paideia, né, que os latinos traduziram como educação, ex-ducare, né? Ex-ducare, né? Ex é para fora, ducere, né? Em latim, é conduzir, é o verbo conduzir. Então, ex-ducere, né? Ex-ducare, né? É você conduzir para fora, conduzir o sujeito para fora daquele mundo só dele ali, fazendo com que ele possa atingir coisas elevadíssimas em última instância. Agora vejam, como é que era a paideia então, a educação para os gregos? Ela era feita a partir dos poetas míticos. Quem são os principais poetas míticos? Você tem lá, né? Homero, Hesíodo, Sófocles e todos aqueles outros lá que escreveram poesias que já eram compilações, nós vimos isso lá nas primeiras lives, já eram compilações de histórias que já existiam, né? Até porque o Homero mesmo ele veio depois do período homérico, né? Muito interessante isso, porque o período homérico onde essas histórias foram contadas e recontadas, foram criadas em várias cidades, cada cidade tinha uma variação dessas histórias, e Homero, né, decide compilar isso daí, ou um sujeito supostamente Homero, ou um grupo de pessoas que resolveu compilar isso daí, não interessa. O que interessa é que essas histórias foram compiladas e a educação dos gregos era feita a partir dessa compilação. Isso que é o mais interessante. Tá bom? Então veja, a educação do cidadão grego era feita a partir da obra de arte. E o que nos interessa entender aqui? Nos interessa entender o seguinte, olha, essa educação em geral era feita a partir dessa narrativa mitopoética, né? Dessa narrativa poética, vamos dizer assim. E aí, só que você tem o seguinte, muitas dessas narrativas, elas contavam, por exemplo, coisas dos heróis degradantes. Você tem lá heróis, na verdade, mentindo, heróis fraquejando, heróis se vendendo. Então, esse tipo de coisa era nocivo. Então, Platão fala, olha só, se nós queremos educar o cidadão para coisas nobres, esse tipo de poesia é ruim. Mas por que ela é ruim, efetivamente? Porque, veja, o que seria obra de arte? Vou dar um exemplo aqui para a gente entender mais ou menos o que o Platão está querendo dizer. Imagina o seguinte, a essência da mesa está lá no mundo das ideias. A essência da mesa está lá. Essa mesa daqui, ela é uma cópia dessa essência. Agora, se eu for pintar essa mesa, ora, concordo que a pintura dessa mesa, ela vai ser o quê? Se essa mesa é cópia da ideia da mesa, a verdade está lá. Essa mesa aqui é cópia da verdade. Então essa pintura que eu vou fazer, ela vai ser o quê? Cópia da cópia. Então veja, para Platão, a verdade está no mundo das ideias. Esse mundo aqui, que é essa mesa, já está afastado da verdade. E a obra de arte, então, Platão vai falar que ela está 3 pontos afastada da verdade. Então, se o ponto 1 é a verdade, o ponto 2 é aqui, o ponto 3, ela está extremamente afastada da verdade. Por isso que nós falamos o quê? Nós falamos que a obra... Nós não, o Platão ele fala lá no livro 3 da República que a obra de arte está a 3 pontos afastada da verdade. Essa é a razão pela qual Platão, inclusive, como nós vamos ver, ele expulsa o poeta da cidade. O poeta não deve ficar na cidade por quê? Porque a verdade está no mundo das ideias, lá no mundo inteligível. Essa mesa aqui ela é uma cópia disso. E a obra de arte é uma cópia da cópia. Então vejam, quando nós falamos dos poetas míticos, existem coisas, então, que ele faz por imitação de algo degradante. Esse caráter mimético, a palavra mimesis, né? Mimesis, em grego, dá origem à palavra mímica, né? Na língua portuguesa. Quando a gente é criança, a gente brinca de mímica, né? Então, a mímica, a mimesis, ela é essa imitação, vamos dizer assim, negativa. É uma imitação baixa. Então, Platão vai falar, olha só, essa imitação baixa não nos serve. Vamos expulsar o poeta da cidade que nós estamos construindo. Ele não nos interessa. O poeta não nos interessa. Por quê? Porque ele imita coisas baixas, degradadas. Aplica isso aí no nosso mundo atual.
Aplica só para você ver. Vamos fazer uma reflexão aqui um tanto quanto rápida e ligeira, uma interpretação disso, tá? Uma interpretação disso que Platão está falando. Não que Platão tenha dito necessariamente isso, mas é uma interpretação possível, que é qual? Imagine, por exemplo, esses artistas aí todos que estão nas mídias, né? Nas grandes mídias, nas mídias sociais. Qual o problema deles, segundo Platão? O problema desses artistas é que eles encarnam de tal modo o personagem deles, de tal modo, imitando tanto, muitas vezes, o caráter baixo da realidade, né? Essas características de fraqueza, de mentira, de dissimulação, né? Enfim, de entreguismo, essa coisa toda, que o sujeito ele começa a achar que ele é isso. É o artista que começa a imitar na vida dele de artista um médico que ele acha que ele pode dar pitaco em questões de medicina. É o sujeito que dá pitaco, que imita, por exemplo, um jurista e acha que pode dar, ele vai interpretar um juiz e acha que pode dar pitaco em matérias de direito. Ora, o cara é um artista, nada contra os artistas. O papel do artista é extremamente fundamental. Mas o problema é que tem artista que ele imita tanto a realidade que ele acha que a realidade que a vida dele é aquilo que ele está imitando. Que dá ele o direito de sair por aí dando pitaco em tudo quanto é assunto, mesmo sem ter estudado sério, naquele processo dialético que nós mencionamos. O sujeito ele analisa só um aspecto de uma questão e acha que aquilo dali é verdade e acabou. Ele não é capaz de confrontar as ideias. E aí eu trago esse aspecto da confrontação como fundamental, até mesmo no nosso tempo, para evitar aqueles professores doutrinadores, né? O que é muito ruim. Por que eu falo que é muito ruim? Porque o cara só dá uma vertente para o aluno e o aluno dele só sai achando que a realidade é aquilo dali, ao invés dele confrontar as hipóteses. Mas quer saber? Esse cara não está nem aí, porque ele mesmo não tem a menor noção das outras possibilidades que existem para ele. Esse é o problema. O sujeito acha que a realidade se reduz àquilo que ele está dizendo que ela é. Ele não é capaz de entender que existem outras possibilidades. Bom, e aí voltando à questão da expulsão do poeta. É claro, pessoal, que Platão então está expulsando o poeta, aquele tipo de poesia que é degradada, né? E que é degradante, acima de tudo. Por isso que Platão vai falar lá na República que existem modos musicais, olha só que interessante, existem modos que deixam o sujeito mais molenga, mais preguiçoso. É aquele tipo de música que o sujeito ouve lá, oh, não, meu Deus, eu vou curtir a minha bad aqui. Que frescura, não é verdade? Curtir a minha bad nada, a música está te deixando para baixo, você já está para baixo, vai botar a música que vai te deixar mais para baixo ainda. Então veja, o efeito da música, né, de alguns modos musicais, alguns modos são importantes para ir para a guerra, para a batalha, para encorajar a pessoa. Agora, alguns outros modos musicais, né, sei lá, esses modos menores em geral, eles deixam a gente mais melancólico, né? Não que o modo menor seja um problema em si. Tem modo menor que é maravilhoso, a melodia é linda, é maravilhosa de se escutar. Agora, tem música que é tão melancólica que a música mesmo puxa a gente para baixo. Estou dando um exemplo na música, mas imagina isso aí, por exemplo, no teatro, no poema mítico. Você está lendo lá uma obra, você olha aquele negócio te puxa de tal modo, te suga de tal modo a energia que você fala assim, pô, isso aqui está me fazendo mal. Né? É aquela coisa, às vezes, do jovem, né? Jovem quer ficar vendo filme de terror. Uma vez um amigo meu virou e falou assim, poxa, mas qual o problema do filme de terror? Ele virou e falou assim, bom, aquilo ali está te acrescentando alguma coisa verdadeiramente? Esses filmes de terror assim de quinta categoria, né, que é só para dar susto, né, deixar a pessoa tensa, está te trazendo alguma coisa boa? Falei, não, isso não traz não. Então para que você vai ficar vendo esse tipo de coisa? Porque isso aí te traz, puxa você para baixo. Isso puxa você para baixo, isso aí não potencializa a sua vida. É esse tipo de coisa que Platão está querendo evitar. Então por isso que ele expulsa o poeta. É claro que lá no livro 10,
Lá no livro 10 da própria República, ele fala, peraí, mas existe um certo tipo de poesia que joga a gente para cima. Essa daí a gente pode deixar. Esse tipo de poesia a gente pode deixar na República, na cidade. Por quê? Porque esse vai servir para educar o jovem para coisas extremamente nobres. Essa daí a gente pode deixar sem problema nenhum. Mas aí, ou seja, tem que ter uma espécie de censura aí, vamos falar. Platão está dizendo isso. Tem que ter uma espécie de censura aí, porque não é todo qualquer tipo de obra que vai servir para a educação dos jovens. E vamos falar a verdade, ele não está de todo errado, não. Você acha que eu vou deixar meu filho assistir qualquer coisa no YouTube, na Netflix, sei lá, nos sistemas de streaming que ele vai assistir? Ele vai assistir qualquer tipo de coisa que aparece na frente dele? Não pode. Porque existem certos tipos de coisas que vão deixar ele o quê? Vão deixar ele degradado. Esse tipo de coisa eu evito. Ele sabe. Ele já sabe, isso aqui eu posso assistir, papai? Fala, não, isso aí não pode, não. E ele entende perfeitamente. Ele entende perfeitamente o que pode e o que não pode. Né? E o meu filho do meio, né, o Isaac, ele vai meio que a reboque. Moisés vai fazer 9 meses amanhã, ainda não tem muita noção de nada. Mas os dois vão ali, vão sabendo o que é certo e o que é errado, a partir daquilo que eu vou educando. Olha, tem certo tipo de música que eu não quero que meu filho escute. Tem certo tipo de filme que eu não quero que meu filho assista. Tem certo tipo de obra de arte que nem pensar. Então, assim, a educação tem que ser a partir dessa brisa salutar, dessa coisa que faz bem, dessa coisa que eleva, não das coisas que degradam a nossa existência, a nossa alma, né? Porque vocês devem saber, tem certo tipo de pintura também que você olha para aquilo e fala, nossa, que está me causando uma impressão ruim, né? Porque causa mesmo. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso. Por hoje não tem muito mais, não. Gostaria de agradecer vocês todos aí pela presença, tá? E lembrando, assistam lá, entrem lá no site, né, www.academiaareté.com.br, que lá você vai encontrar os vídeos também que estão aqui, né, com links para o YouTube. Vocês vão encontrar textos, porque tem uma parte lá só de blog, de textos que nós estamos alimentando lá aos poucos, e tem a inscrição para o nosso clube de debate e oratória, onde você vai poder aprender e confrontar. Já tem várias pessoas se inscrevendo, e aí os jovens vão poder confrontar as suas ideias, e eu vou explicar ali, quando você tem uma boa fonte de informação, quando não tem, quando você pode citar, por exemplo, no seu discurso, uma boa literatura, mas para isso você vai ter que ler a boa literatura, como se organiza um bom discurso, para você poder fazer um bom discurso, saber falar. Tá bom, gente? É isso daí. Entrem lá, www.academiaareté.com.br. Tá bem? Não esqueçam de curtir lá os vídeos no YouTube, curtir aqui também, tá? Não esqueçam de curtir os vídeos no YouTube, curtir aqui. Curtir também a página no Facebook, tá? academiaareté.com.br. Enfim, é isso. Obrigado pela presença. Não deixem então de visitar lá www.academiaareté.com.br, academiaareté.com.br. Lá você vai ter tudo aquilo que é importante para a sua formação em termos de debate, oratória, tá? O clube vai estar iniciando, já tem gente se inscrevendo, tá? Graças a Deus tem gente procurando, a procura tá legal, tá bom? E aí não deixe para inscrever na última hora não, tá bom? Senão pode ser que as turmas fechem aí e você não consiga se inscrever. Bom, é isso então, pessoal. Visitem-nos no YouTube, no Facebook e aqui no Instagram. Muito obrigado a todos pela presença, tá bom? E que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, grande abraço.